esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Maria e de sua irmã Maria e Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creias. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para os consolar por causa do irmão. Quando Maria soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhes Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Depois de ter dito, chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar,
Os que estavam com ela estremeceu-se interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos do cego, não poderia também ter feito com Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, nós chegamos a esta liturgia do 5º domingo da Quaresma. Estamos nos aproximando cada vez mais da celebração deste grande mistério da nossa fé, que é a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Estamos nos aproximando da Páscoa. E é por causa desta celebração da Páscoa, da ressurreição, do mistério da nossa fé, que a gente veio se preparando, está se preparando para esta celebração. Por causa deste grande mistério do amor de Deus por cada um de nós, que a gente foi trabalhando a conversão, que a gente foi trabalhando a penitência, foi cuidando da solidariedade, foi para celebrar bem esse grande mistério da nossa fé. E a palavra de Deus que a gente veio ouvindo a cada domingo foi nos ajudando a dar um passo neste caminho. A gente viu que Jesus, no Evangelho de hoje, é o Senhor da vida. É o último sinal que o Evangelho de João descreve a respeito de Jesus. Ele é o Senhor da vida. Domingo passado nós ouvimos: Jesus é a luz. Ouvimos também no domingo anterior: Ele é a água viva. Hoje o Evangelho nos mostra Jesus da vida. E é a propósito desta vida que a palavra de Deus vem chamar a nossa atenção nesta liturgia. Na primeira leitura, nós ouvimos da profecia de Ezequiel essa história desse sopro que dá vida a ossos ressequidos. É uma visão do profeta Ezequiel. Esta história, para mostrar para a gente, tem muita coisa a mais além disso, mas é para mostrar para a gente que além desta nossa vida, além desta realidade, tem uma forma de vida,
Ou seja, a nossa vida não termina aqui. Não é só isso que a gente vê no dia a dia, tem muito mais. É a palavra de Deus que nos convida a tomar consciência disso. Porque se a gente não presta atenção, não para refletir, a gente vai vivendo como se a gente fosse eterno aqui nessa vida, como se a vida aqui não tivesse fim. A gente planeja, organiza, pensa, corre, trabalha, como se esta vida não tivesse mais fim. A gente vive como se fosse eterno e por causa disso acaba deixando Deus de lado, acaba não pensando mais nas pessoas, acaba pensando só em si, no seu bem-estar, no ter, no poder. Então a palavra de Deus vem mostrar para a gente, tem mais vida além desta vida. Presta atenção, volta o teu olhar para Deus, volta o teu coração para Deus, volta a tua vida para Deus. O Evangelho também fala sobre isso para todos nós, esta mensagem nova trazida por Jesus. O Evangelho é uma história longa, cheia de detalhes, muitas coisas importantes para a catequese. Tem muita coisa que o evangelista João está dizendo com cada gesto de Jesus, com a atitude das irmãs, com esta comunidade cristã formada por esses 3 irmãos. Interessante a gente notar, nesta casa não tem pai, não tem a mãe, são 3 irmãos. O Evangelho está dizendo, é uma pequena comunidade cristã. E nesta pequena comunidade cristã, um membro desta comunidade está doente, cai enfermo e chega a morrer. E estas irmãs recorrem então a Jesus. Quando ele chega, uma delas diz: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E aí segue toda a história, com toda uma catequese, uma série de símbolos que o evangelista João usa para fazer a sua catequese, a sua teologia. Mas a mensagem principal que esse evangelho traz para a gente é que Jesus é o Senhor da vida. Jesus é o Senhor da nossa história. Jesus é o Senhor da vida. Esta mensagem nova trazida por Jesus é o dom de uma vida nova que não terá mais fim. Não se trata de que a gente nunca mais vai morrer, ou de que vamos viver eternamente aqui, ou de que esta vida não tem mais fim. Não é isso. Mas o que o Evangelho está dizendo para a gente, quando abraçamos a fé, quando abraçamos os valores de Jesus, quando vivemos com Jesus no centro da nossa vida, vivemos uma vida nova que não terá mais fim. Uma vida plena com Jesus, uma vida cheia de sentido com Jesus, uma vida diferente com Jesus. Ele é o Senhor da vida. Esta mensagem do Evangelho chama cada um de nós à reflexão, porque nos convida a pensar, a refletir sobre o modo como vivemos. E aí a gente tem que ter a coragem de se perguntar: quem é o Senhor da minha vida? Quem ocupa o primeiro lugar na minha vida? A minha vida se alimenta do quê? A minha vida se sustenta no quê? Jesus é o Senhor da vida. Jesus traz para a gente esse dom de uma vida nova, de uma vida cheia de sentido, uma vida que vale a pena, uma vida verdadeira, uma vida que não terá mais fim. Diante desta palavra do Evangelho,
que a gente tenha a coragem de se perguntar: quem é o Senhor na minha vida? Em que a minha vida está se alimentando? No que ela se sustenta? Quem é o Senhor da minha vida? E especialmente nesse tempo, estamos vivendo dias de muita incerteza. Certamente essa onda de notícias que a gente recebe todos os dias provoca certo desespero na nossa vida. A gente não sabe muito bem a quem recorrer diante de uma situação dessa. Dá uma certa insegurança diante disso tudo. A palavra de Deus vem nos convidar para a gente cultivar a confiança em Deus. Foi o que Jesus fez quando ele chega, as irmãs estão chorando, contam para Jesus como tudo aconteceu e ele também chora. Jesus chorou, diz o Evangelho, mas Jesus não fica só no choro, e o choro de Jesus também não é de desespero, mas é de compaixão. É um sentimento nobre na vida de Jesus. Ele chorou e não ficou só no choro. Jesus confiou no Pai. Então a palavra de Deus vem nos convidar para cultivar no nosso coração esta confiança em Deus, esta confiança no Pai. Que a gente aproveite esse momento especial para cultivar, para experimentar esta confiança em Deus. O Papa Francisco ontem, na bênção Urbi et Orbi, sobre Roma e sobre o mundo, esta bênção que todos nós acompanhamos do Papa Francisco ontem à tarde, ele para a sua reflexão usou aquela passagem do Evangelho, quando Jesus, do Evangelho de Marcos, quando Jesus coloca os discípulos na barca, pede que eles atravessem o mar, e parece que Jesus está dormindo no fundo da barca. No meio da travessia vem uma tempestade, um vento, as águas se agitam, alguém lá do grupo dos discípulos grita: vamos perecer, está tudo acabado. É uma situação, dizia o Papa Francisco, esta cena toda descreve muito aquilo que estamos vivendo. E aí o próprio Jesus pergunta para os discípulos: por que sois tão medrosos? Por que tendes medo? Que cada um de nós também saiba cultivar aqui dentro do nosso coração esta confiança em Deus. Jesus está conosco, não estamos sozinhos, estamos isolados fisicamente, mas não estamos sozinhos. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e nos leve a experimentar na nossa vida esta confiança nele. Amém. Amém.